Bom, primeiro queria agradecer o convite e dizer boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui falando, me apresentar. Eu sou a Melina Risso e venho aqui contar um pouquinho como é que tem sido vista a questão da segurança pública do lado da sociedade civil, o que a sociedade civil, a academia, pesquisadores têm trabalhado e têm observado em relação a isso. E esse ano, novamente, um conjunto de especialistas, e dessa vez um pouco diferente, 3 organizações que trabalham com segurança pública no Brasil já há muitos anos, decidiram se encontrar e publicar conjuntamente uma agenda para a segurança pública, pensando quais são as prioridades para a segurança pública para esse novo governo que começa. Acho que segurança a gente já anunciava e já identificava que essa é uma das grandes preocupações das pessoas. A gente chegou ao número e bateu de novo o recorde no número de homicídios no país. Então a gente fechou 2017 com quase 64 mil homicídios no país, e se a gente olha outros crimes violentos, a situação não é mais animadora, pelo contrário, são 60 mil estupros registrados, mais de 250 mil casos de violência doméstica registrados, e a gente sabe qual é o número de... Vocês estão me ouvindo? Primeira coisa que é tudo novo aqui, né? Então estou falando, não sei se está ouvindo ou não, como é que é, então ótimo. E eu vou falando só para entender se eles vão colocar a apresentação ou não. Vocês estão colocando a minha apresentação? Eles vão checar lá. Mas, enfim, eu vou começando aqui a contar essa estrutura enquanto eles colocam a apresentação. Vamos ver se eles acham ali. Bom, a segurança pública a gente já identificava, ela começa a ser, e há muito tempo, ela é uma grande preocupação dos brasileiros, e a gente olha como isso tem sido importante, principalmente como o debate público nessas eleições, né? É um elemento chave, está todo mundo com bastante medo, e aí a ideia é o que deve ser prioridade. Acho que o doutor Alessandro já foi contando para a gente o trabalho do DF, e a gente vê a complexidade que isso envolve. Bom, voltando, agora a gente tem a apresentação, todo mundo consegue ver do que eu estou dizendo. Então, como eu estava contando para vocês, a gente decidiu elaborar entendendo qual era a gravidade do cenário da segurança pública. Então, o que estas organizações que vêm trabalhando, vêm pesquisando, vêm atuando no campo da segurança, o que a gente identificava para a segurança pública e quais deveriam ser as prioridades de governo desse ano. Acho que a primeira coisa que a gente sempre gosta de ressaltar, e eu acho que nunca é demais falar, infelizmente a gente não entende isso, que segurança pública ela é um direito, e a gente precisa de uma vez por todas encarar isso na agenda das políticas sociais e entender isso como cidadão brasileiro. A gente está falando sempre dessa perspectiva de segurança como um direito e que, portanto, o Estado ele tem que garantir esse processo de segurança. É uma atuação e é sempre muito complexo, porque a gente não tem solução mágica. Quando a gente pensa na segurança pública, a gente já viu aqui que ela envolve diferentes atores, diferentes órgãos, diferentes entes, e se a gente não tiver uma política coordenada, integrada, é muito difícil a gente alcançar os resultados quando a gente olha para o país. E tem uma diversidade muito grande acontecendo de estado a estado, de município a município. A gente acabou de ver aqui a apresentação e o que tem sido feito no DF, por exemplo, como uma política muito bem sucedida para reduzir uma série de coisas, mas a gente está olhando que isso é muito diferente no país e que, portanto, a gente precisa ter esse olhar mais integral para poder avançar nessa perspectiva da segurança pública. A outra coisa que é muito importante é que, no final das contas, a gente precisa priorizar. A gente vive hoje numa situação de crise fiscal e a gente achar que vai dar conta de resolver todos os problemas, também a gente não acaba conseguindo ter efetividade nisso. Então, pensar as prioridades e como é que a política de segurança pública ela precisa focar e ela precisa ter elementos ali de como você vai atingir o resultado, a gente viu aqui na apresentação
anterior. Se a gente não tiver informação, foco, objetivo, é muito difícil a gente reduzir. Então, o que a gente está olhando aqui como agenda hoje, olhando para a questão da segurança pública no país como um todo, como é que a gente identifica, então, duas prioridades que a gente identifica como foco número 1 da política nacional. A primeira é reduzir e prevenir os crimes violentos. A gente já falou aqui dos números. 64 mil mortes por ano. É uma cidade como Mariana, em Minas Gerais, é uma cidade como Bertioga, em São Paulo, que some todos os anos do mapa. A gente acha muitas vezes que somos um país e uma população pacífica, mas no fundo a gente mata muito. E dessas mortes a gente vai olhar, 70% delas são cometidas com armas de fogo. Então a gente tem aqui um cenário bastante crítico e muito grave no Brasil. Isso sem considerar toda a perspectiva de feminicídio, que hoje tem crescido e a gente tem observado, assim como o número de roubos, que é um elemento que de fato tem muito a ver com a sensação de segurança. Então essa é uma perspectiva onde a gente olha para esse cenário e o que precisa ser enfrentado efetivamente. E aqui a gente coloca, um elemento bastante diferente do que a gente observou lá em 2014, quando a gente fez uma mesma agenda, que é olhar como é que o crime organizado ele tem ganhado densidade no país e como isso coloca em xeque uma série de elementos, seja a própria estrutura do Estado e a própria democracia, em última análise. A gente tem hoje no Rio de Janeiro 2 milhões de pessoas vivendo em áreas dominadas por milícia. A gente observa o crescimento que tem acontecido dentro dos presídios. A gente foi observando todas as crises em 2017, 2018 e como isso acaba refletindo também na rua. Então essa estrutura do crime organizado, que ela se fortalece, ela cresce, ela tem o dano que a gente vai discutindo aqui sempre no processo, é que o dano do crime organizado muitas vezes ele é maior do que o próprio crime que ele comete, porque ele submete toda uma região e toda uma população sobre diferentes regras. E aí esse é um elemento que a gente precisa tomar muito cuidado, qual é essa relação de como isso está dentro do sistema e como é que isso sai do sistema penitenciário hoje e como o Estado precisa ter todas as suas estruturas, não apenas aquelas estruturas vinculadas à segurança pública ou à justiça criminal. Tem uma série de elementos aqui que a gente vai observando. O poder do crime organizado, por exemplo, nas comunidades, que se você tiver tarifa social, se você regula um processo diferente do ponto de vista de lavagem de dinheiro, etc., você precisa de outras estruturas do Estado que não somente aquelas estruturas policiais ou da justiça criminal para poder fazer esse enfrentamento, mas precisa estar coordenado e aí esse é um olhar que a gente chama atenção como um elemento bastante significativo do que isso causa no país e que, portanto, deve ser uma atuação e um foco prioritário na política de segurança pública, tanto nacional quanto estadual. E aí, obviamente, a gente está identificando prioridades, pensando nessa restrição de recursos que a gente tem, então o que a gente deveria enfrentar e colocar isso como foco. E a gente coloca aqui também quais são as soluções. Vou falar aqui muito rápido, mas depois eu vou entrar um pouquinho do que a gente tem imaginado para cada uma delas como ações prioritárias, porque, de novo, se a gente fizer um plano com 150 ações, ela não vai sair do papel, a gente sabe que é muito complexo. Portanto, quais são as ações que tem um potencial de mexer nessa estrutura e influenciar efetivamente isso que a gente tem visto. Então, a primeira coisa que a gente aponta aqui é toda a parte de gestão e organização da segurança pública. Tem muitos órgãos, a gente não pode mais entender segurança pública como sinônimo de polícia. Se a gente continuar fazendo isso, a gente continuará falhando. Então, aqui é importante a gente olhar, inclusive, todas as responsabilidades que vêm da sociedade, de nós e de cada um de nós, mas passa pelo município, chega no Estado, no governo federal e também de todos os poderes. Não dá para a gente
gente não chamar a sua responsabilidade do Legislativo e do Judiciário também na política de segurança pública. A segunda coisa que a gente olha é essa estrutura, como é que o Estado tem que se preparar para combater o crime organizado. Não basta, como eu falei antes, não bastam apenas as estruturas de justiça, não basta apenas a polícia. A gente tem que trabalhar com outros elementos, trazendo aqui Receita Federal, todo o processo de controle, como é que a gente observa esse elemento de corrupção, muitas vezes envolvida, seja de agente penitenciário, de policial, como é que esses processos têm facilitado e que, portanto, outras estruturas do Estado podem ajudar a compor uma política de enfrentamento. A gente fala aqui sobre o fim da impunidade. De fato, o Brasil, a gente escuta muito isso, que o Brasil é o país da impunidade, e se a gente olha o número de homicídios, 64 mil homicídios por ano, e a gente olha a taxa de esclarecimento desses homicídios, o Instituto Sol da Paz fez um indicador olhando o que tem denúncia no Ministério Público em relação aos homicídios. A primeira coisa é que a gente tem um vazio de dados no país. A gente não consegue olhar isso para todas as unidades da federação. Então, informação é um problema muito sério. Mas quando eles conseguiram pegar, chamando todos os estados da federação, tentando alcançar essa informação, a gente conseguiu para 6 estados, e desses 6 estados a gente tem uma média de 20% de esclarecimento. E aqui eles consideraram esclarecimento quando chega no processo de denúncia. Isso a gente não está nem falando de condenação. E eu só estou falando de 6 unidades federativas, eu nem estou falando do país inteiro. Tem estados que a gente vai olhar, é menos de 5% dos casos. Isso significa que, para o caso de homicídio, a grande questão aqui da impunidade, ela é absolutamente significativa. Então, olhar que pelo menos 80% dos homicídios, eles ficam impunes no Brasil. Então, olhar essa perspectiva é muito importante, e aí a gente vem tratando como é que, na nossa visão, você reduz impunidade. Não é aumentando pena, mas é melhorando a qualidade da investigação e esclarecimento de crime, porque senão você não consegue nem julgar. Então, a gente fala um pouquinho disso aqui e eu já passo, já entro nos detalhes. A outra questão que a gente olha e já aparecia e cada vez fica mais crítico é um pouco a retomada do controle do sistema penitenciário. A gente tem visto a crise no sistema penitenciário em várias unidades da federação, a superlotação. A gente está falando hoje de mais de 720 mil pessoas presas, 40% de presos provisórios. Então a gente tem uma situação bastante crítica e bastante caótica no sistema. Obviamente, olhar e o foco na raiz, senão aqui a gente sempre está olhando depois que o problema aconteceu, e se a gente não investir em prevenção, a gente sempre vai continuar enxugando gelo. Então, olhar uma política séria de prevenção, que infelizmente a gente nunca teve continuidade em políticas de prevenção no país, de fato ele tem que ser um olhar bastante prioritário, porque é aqui onde tudo começa. Obviamente, a gente fala menos dinheiro para o tráfico, e aqui a gente precisa discutir política de drogas. Se a gente quiser enfrentar a crise do sistema penitenciário, entendendo inclusive qual é o impacto da guerra às drogas na própria execução da política de segurança pública, a gente precisa fazer um olhar específico para isso. E, finalmente, menos mortes, e para isso a gente precisa ter efetivamente um controle de armas. E aí a gente fala também de todo o debate, muitas vezes visto como uma questão quase de polarização no debate presidencial, mas isso não é uma questão de debate. De fato, a gente precisa ter um processo de regulação efetiva. Então, aqui passando pelas prioridades, a agenda depois está disponível, eu digo para vocês aonde está, mas aqui é um pouco as prioridades do que a gente está entendendo para cada uma. A agenda é um pouco mais extensa, mas é o que deveria ser focado em cada um deles. A primeira coisa, da mesma maneira que o doutor Alessandro falou, a gente também olha com muita preocupação a questão da manutenção, a sustentabilidade e o fortalecimento do Ministério da Segurança Pública. Ele ganha um status importante como um ator de formulação e articulação de uma política nacional. A gente acabou de ter aprovado o SUSP, a gente sabe que a aprovação de uma lei ela não é suficiente, a gente precisa de implementação, e para implementar a lei a gente tem muito trabalho. Então, o Ministério da Segurança
Pública, ele começa a estruturar o plano decenal, começa a estruturar fontes de financiamento, ainda tem que ser desdobrado para estados e municípios, mas a gente ainda tem um avanço importante. Portanto, fortalecer o Ministério de Segurança Pública com uma estrutura de gestão e coordenação das ações, é só assim que a gente chega e avança no enfrentamento do tamanho do problema que a gente tem que enfrentar. A segunda que a gente fala é a redefinição do financiamento para a segurança pública. A gente vai observando, tem bastante recurso que é dedicado à segurança, mas ainda assim ele não é suficiente. Então, pensar de onde vêm os recursos e como é que tem uma participação efetiva da União nessa estrutura. A gente tem visto a crise em todos os estados, para pagar funcionalismo, uma série de coisas, mesmo no sistema penitenciário, a gente precisa olhar efetivamente para essa questão de recursos e como é que a gente faz essa divisão entre os entes federados. E aqui a gente fala, acho que é uma questão que o Ministério da Segurança Pública já vem debatendo, que é a criação de uma Escola Nacional de Segurança. Como é que a gente forma gestores em segurança pública? Porque não basta só a gente formar policiais, a gente precisa formar policiais, precisa formar melhor os policiais, mas a gente precisa formar os gestores na segurança pública. É incrível que no Brasil a gente não tenha uma extensa linha acadêmica, por exemplo, de cursos de criminologia, que quando você vai para fora do país, todo mundo estuda criminologia. Aqui a gente tem ainda uma parte muito tímida academicamente, desenvolvendo trabalhos dentro dessa área com a especificidade e a multidisciplinariedade que a segurança e a criminalidade exigem. Então hoje a gente ainda tem coisas muito focadas ou no direito ou na sociologia. E no fundo a gente precisa de muito mais áreas trabalhando nessa complexidade do que é o crime. E aí pensar o foco efetivamente em gestão. Se a gente não fizer uma gestão e articulação entre todos esses atores, é muito difícil avançar no tamanho do desafio. Então, aqui a gente fala de novo sobre essa estrutura para enfrentamento do crime organizado. Outro dia eu estava conversando com um promotor muito especializado lá do GAECO em São Paulo, e ele dizia, olha, no fundo a gente acaba tendo muitas informações, diferentes agências têm informações, mas muito superficiais, porque cada um tem um pouquinho da informação. A gente não organiza essa informação e a gente não colabora num sistema de inteligência que de fato a gente unifique toda a informação para entender aonde estão todas as pontas. A gente tem um problema de articulação e coordenação, e isso é muito crítico quando a gente pensa uma política de segurança pública. Então aqui a gente propõe um modelo de um Conselho Nacional de Inteligência que faça uma articulação sobre diferentes agências e a gente articule o conhecimento dos diferentes órgãos. E aqui trazer não só as polícias e as pessoas vinculadas à ABIN que trabalham com essa história, mas também trazer a Receita Federal, também trazer uma série de outros organismos que conseguem trazer elementos e dar informação para que a política seja muito mais direcionada. Então, pensar um processo de inteligência nacional que consiga avançar isso, absolutamente importante. Sem dúvida, a gente precisa fortalecer a inteligência também nos estados. A gente vê hoje, eu tenho trabalhado com diferentes estados e a gente olha, por exemplo, a falta de... não é nem só articulação, a falta de contato absoluto entre a Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Administração Penitenciária. Então, é como se essas coisas fossem totalmente independentes e a polícia que não sabe o que está acontecendo no sistema penitenciário. Você sabe que vai ser liberado hoje uma pessoa que tem um processo e que vai causar um impacto gigantesco naquela comunidade, mas ninguém sabe. As pessoas simplesmente soltam e depois você não sabe o que acontece na comunidade. E aí acontece aumento de homicídios ali no final de semana seguinte. Como é que a gente não está articulando essas informações mínimas? Como é que a gente não tem uma cadeia para, de fato, combater o que a gente precisa fazer? E a outra questão é, obviamente, enfraquecer o poder econômico destas organizações criminosas. Não dá, e aí quando a gente olha principalmente numa política do Rio de Janeiro, de enfrentamento armado, mesmo das forças policiais, a gente não dá para considerar mais aquele cenário como um cenário razoável. Então a gente precisa enfrentar aqui, de fato, a questão financeira e como é que a gente reduz o poder do crime organizado. E a gente só vai reduzir
muito o poder dele se a gente enfrentar a característica financeira disso. Acho que o Brasil já tem aqui expertise, já viu em outras áreas, acho que tem referências de como pode fazer isso. Acho que o próprio processo da legislação, da própria Lava Jato, como fez, os canais, muitas vezes eles são os mesmos. Como é que a gente não está olhando essas mesmas estruturas, como é que elas estão operando para a questão do crime organizado? Então, olhar e colocar isso na agenda e no centro da agenda também é uma das coisas, uma das questões que a gente aponta. Aqui quando a gente fala, como eu falei, né, em geral a gente quando diz e quando fala no senso comum, fim da impunidade, a primeira coisa que as pessoas pensam é logo aumento de pena. E aqui o que a gente está dizendo é, para acabar com a impunidade, a gente precisa melhorar a polícia. A gente só vai acabar se a gente começar direito. Então, o processo de investigação, o fortalecimento da Polícia Civil, toda a perspectiva de perícia que muitas vezes está abandonada no país e a gente não consegue, então, dar início ao processo de julgamento. Sem isso, a gente não vai avançar para reduzir o processo de impunidade. Em 2013, eu fiz um estudo em São Paulo que a gente olhava o número de, por exemplo, para homicídios você tem ali o caso que consegue, o DHPP em São Paulo é bastante bem sucedido, mas, por exemplo, no crime contra o patrimônio, o que a gente identificou era que na cidade de São Paulo, em 2013, tinha acontecido, por exemplo, 100 mil roubos registrados, né? Não é o que tinha acontecido, mas a gente tinha registro de 100 mil roubos. Desses, menos de 5% tinham iniciado uma investigação. Então, é disso que a gente está falando do volume, sem considerar a subnotificação. Então, para resolver o nosso problema de impunidade, a gente precisa melhorar a capacidade investigativa da polícia. E, obviamente, a gente precisa promover a valorização policial. Se a gente não valorizar a carreira policial, se o policial não for um profissional, hoje esse profissional ali na ponta da linha que está entre a cruz e a espada o tempo todo. Ele não é bem quisto pela sociedade, por um lado, e muitas vezes absolutamente pressionado pelas instituições. Portanto, como é que a gente olha e dá condições para esse policial trabalhar na rua com equipamento adequado? A gente tem visto em várias unidades da federação como é que os policiais vão trabalhar sem colete à prova de bala, colete à prova de bala vencido, não tem armamento efetivo. Então, acho que aqui tem uma questão de valorização que passa por treinamento, mas que também passa pelas condições adequadas de trabalho para esse profissional. Seguindo um pouquinho, a gente fala bastante, e um dos elementos que a gente reconhece aqui é que ou a gente olha de vez para a política penitenciária nesse país, ou a gente vai continuar enxergando a política penitenciária como quase a causadora de parte dos problemas que a gente tem na segurança pública, especialmente quando a gente fala da questão do crime organizado. Eu venho de um estado onde a gente não escuta muito no noticiário e toda vez que quem está dentro do sistema diz está muito calado o sistema é porque a gente tem um problema, e a gente tem um problema enorme no sistema. Então é importante a gente olhar isso. Primeiro gestão do sistema prisional. Para o enfrentamento dos domínios das facções. Olhando os casos, inclusive do que acontece, hoje, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que teve um filho preso, a fila para visita é controlada pelo PCC em São Paulo. Então é o PCC que determina se a família pode ou não visitar o preso naquele final de semana. Então, ou o Estado retoma o controle do sistema penitenciário, ou a gente continua fazendo um processo de recrutamento fácil de jovens para esse processo. E aí a gente está montando as filas e a gente está matando o nosso futuro literalmente. E a gente está piorando muito a segurança pública. Então, fazer um investimento, retomar o controle do sistema penitenciário é um passo absolutamente fundamental. A gente viu as crises que aconteceram em 2017, em 2018, a quantidade de presos e de pessoas que estão sendo violentamente presas no sistema e como isso, então, impacta a própria segurança do preso. Se a gente não consegue, como Estado, garantir a segurança do preso, a gente está deixando à sorte toda a segurança pública. Então, olhar para esse caso é absolutamente fundamental.
E a gente olha aqui que também tem uma questão, quer dizer, não basta só pensar que a gente precisa fazer melhor gestão dos presídios, mas a gente também reconhece que a quantidade de superlotação que a gente tem é muito difícil de tratar isso. Então a gente precisa aumentar o número de vagas, mas não no mesmo sistema que está sendo feito hoje, porque senão a gente não vai mudar nada. Então é aumentar o sistema, é aumentar a quantidade de vagas, mas sem dúvida olhando de como é que a gente executa a lei de execução penal. Já tem decidido ali separação, gestão de preso, controle de entrada, raio-x nos presídios. Então, esse processo ele precisa ser de fato implementado para a gente controlar os presídios. E o que a gente olha aqui é a política também de alternativas penais eficientes. Se a gente pensar como modelo de segurança pública e modelo de justiça criminal, sempre a privação de liberdade como a única forma de punição, a gente não vai conseguir sair desse círculo vicioso que a gente tem. E para isso, tanto o judiciário quanto o executivo precisam ter sistemas estruturados que garantam a execução da pena. Tem uma série de iniciativas que já se demonstram efetivas, muito mais efetivas para determinados tipos de crime. E aí como é que a gente pode, então, com essas duas medidas, por um lado você aumenta a quantidade de vagas, mas por outro a gente também olha quem a gente está mandando para dentro do sistema. Todos deveriam estar lá dentro? Será que não tem outras formas da gente fazer esse processo de punição? Então tem aqui elementos, centrais de penas alternativas, controles, etc., que eles precisam ser implementados para a gente dar conta da quantidade de pessoas hoje presas, punidas, etc. E que de fato as pessoas, então aqui não se trata de passar a mão na cabeça de ninguém, se trata de achar e encontrar outras medidas para punição. Esse tem que ser um elemento encarado efetivamente como política nacional. Obviamente aqui eu já falei, foco no raiz do problema. Se a gente não tiver uma política de prevenção estruturada, a gente vai continuar enxugando gelo no país. Então aqui tem um elemento de prevenção da violência e hoje a gente já tem, todos os estudos vão demonstrando que o melhor custo-benefício de prevenção ele se dá na primeira infância. Então a gente precisa entender que essa fase da vida ela é muito importante, como é que as políticas estão sendo estruturadas e muitas vezes as pessoas não vinculam as políticas de prevenção que têm uma efetividade com políticas de segurança, porque vão entender que segurança é a polícia. Então, investimento em primeira infância, combate de evasão escolar, principalmente no ensino médio e no final do Fundamental 2. Então, tem uma série de elementos que a gente já identifica como as características protetivas. A gente trabalha sempre aqui na prevenção com essa perspectiva da saúde de fatores de risco. A gente não tem aqui uma causa determinante, mas diversos fatores que combinados aumentam a chance de uma pessoa se envolver com situações de violência. Então aqui a gente também precisa utilizar inteligência para fazer os programas, então identificar as pessoas em maior situação de vulnerabilidade para focalizar as políticas nos públicos e territórios mais afetados e aí pensar isso de uma maneira integral, que vai da educação, passando pela assistência social e pela saúde. E aí o município precisa entrar nessa agenda muito fortemente e pensando não só a responsabilidade como guarda, mas sim como as articulações das políticas sociais que o município cuida, olhando para essa perspectiva de prevenção. A gente fala sempre o fomento, e acho que o doutor Alessandro já tinha falado, dos egressos do sistema penitenciário, senão a gente começa e continua incentivando o ciclo. Então, a política para egressos, quando está saindo do sistema, o que tem que ser feito e como é que a gente articula para que a volta ao crime não seja a única alternativa que os egressos têm. E a outra questão é violência contra a mulher. Outro elemento que a gente vem observando também toda a literatura ali vai apontar que a exposição muito cedo à violência e muitas vezes à violência doméstica, isso acaba determinando a entrada das pessoas depois numa situação de violência. Você normaliza essa situação. Então fazer uma redução e um trabalho focalizado nisso, de atenção à mulher, e isso passa por mudança de cultura, também é fundamental. E aí os últimos dois pontos do que a gente aponta
A primeira é, a gente precisa falar sobre a política de drogas nesse país. Não dá mais para a gente achar que não tem nenhum problema, a gente precisa de vez enfrentar isso. Então a primeira coisa é retirar o consumo das drogas da esfera criminal e criar critérios objetivos. Quando a gente olha o tamanho hoje dentro da população penitenciária, 26% dos homens e 62% das mulheres estão presas por crimes vinculados à droga. Então a gente precisa observar isso, entender como é que a gente trata dessa massa carcerária. Muitas vezes essas pessoas não estão vinculadas, o tráfico não está vinculado à situação de violência, então não são todos que estão lá por causa de violência, e a gente acaba tendo uma crise no sistema que vai piorando toda a situação, como eu já expliquei. E a outra é pensar mesmo nos programas de prevenção e tratamento das pessoas que fazem uso abusivo. Então é colocar de vez a questão do problema das drogas na esfera da saúde e não na esfera da segurança pública. Tem estudos feitos tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo que vão mostrando o percentual de apreensão de drogas. Então, por exemplo, 85% é mais ou menos esse número. 85% das operações policiais que trataram de questões vinculadas a drogas apreenderam menos de 15% da quantidade. Então, pensar que um policial que está fazendo patrulhamento aborda uma pessoa que está com uma pequena quantidade de droga, que ele leva para a delegacia, que ele fica 3 horas fora do patrulhamento, que na delegacia tem que acionar um escrivão, tem que acionar o delegado, tem que mandar a droga para a perícia, para verificar de fato. Então, a gente acaba drenando os escassos recursos que a gente tem de segurança pública nesse processo de apreensão de pequenas quantidades na rua. Então, isso tem um impacto muito grande dentro da segurança pública como um todo. E agora, já caminhando para o fim, uma questão que a gente fala que é efetivamente o controle de armas. A gente teve uma lei aprovada em 2003 que propunha uma política de controle de armas no país. Pouca parte dessa lei foi implementada, então toda a parte de informação, por exemplo, de bancos de dados, onde a gente consegue fazer rastreamento de armas e munições, isso até hoje não foi implementado. A gente ainda tem essas informações completamente dissociadas. Isso tem a ver com esse processo de coordenação e inteligência que eu falava no começo, né? Então precisa efetivamente modernizar uma política de controle. A gente ainda não tem em todos os estados, por exemplo, equipamento balístico que consegue comparar munições. É uma vergonha que a gente não tenha isso em todos os estados. Isso ainda é feito, você não tem toda a parte de equipamento balístico, microscópio, etc., que você possa comparar e entender o que está acontecendo. Tem uma parte importante de combater o tráfico nacional e internacional de armas de fogo. É óbvio que a gente olha as armas de grosso calibre, como elas têm entrado e como elas têm impactado a cena, principalmente do crime organizado no país, mas a arma de fogo que ainda mata no Brasil é o revólver Taurus 38. Então, esse ainda é o grande problema da nossa segurança quando a gente olha a perspectiva dos homicídios. Então, em qualquer lugar, as armas apreendidas pela polícia que foram utilizadas em homicídios ou cometimento de roubo, ainda é arma pequena. Então, a gente não tem controle desse estoque e a gente precisa fazer isso. E aí, não só fazer controle de armas, mas também fazer controle de munição. E aqui, por fim, então, fortalecer a inteligência para a gente retirar a arma de circulação. Então, aqui é como é que as polícias também começam a desenvolver novas formas para a retirada de armas de circulação e que a gente possa dar uma destinação de destruição e que ela não volte a cometer crimes na rua. Então, acho que era isso. Essa agenda, não só essa parte, como toda a agenda completa com todas as ações, elas estão disponíveis no site das 3 organizações. Então, está lá no site do Instituto Igarapé, que é igarapé.org.br. Mas se vocês procurarem essa agenda pública é a solução, ela está disponível na sua versão completa e na sua versão parcial. Ela foi discutida amplamente agora no período eleitoral, ela foi apresentada e foi enviada para todas as campanhas e a gente tem feito isso não só para os presidentes, mas também olhando essa perspectiva para os governadores, uma vez que essa é uma responsabilidade compartilhada. Então agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.